Uma boa noite a todos. Hoje, eu acredito que seja, desde quando eu comecei nessa tarefa de palestrante, seja uma das palestras mais difíceis, porque falar da imensidão da luz que é essa casa espírita, como colocado na mensagem inicial, é uma tarefa difícil, porque o sentir essa luz, né, a sentir tudo aquilo que a casa proporciona é uma coisa, mas a gente falar sobre ela, sobre o sentimento da casa, é diferente. Mas antes de falar propriamente dita sobre a casa espírita, vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo. Como todos, né, já sabem, o espiritismo ela é uma doutrina que está entrelaçada entre a ciência e a filosofia. Ela foi codificada em 1857 pelo então professor Rivail, que posteriormente conhecemos como então Allan Kardec, e ele foi orientado então ali pelos espíritos superiores. Da mesma forma que o nosso centro passou por dificuldades até a sua fundação, Allan Kardec também, né, teve grandes obstáculos, mas ele não desistiu. Ele percorreu todo o caminho do que a espiritualidade amiga estava traçando para ele. E os princípios do espiritismo, eles estão formulados nas codificações escritas por Allan Kardec com a ajuda da espiritualidade amiga. E temos 5 obras principais, entre elas o Livro dos Espíritos, que foi datado em 1857, o Livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, o Céu e Inferno, de 1865 e a Gênese, de 1868. Nós, quanto espíritas e simpatizantes, nós devemos compreender que essas 5 obras, elas compõem então o pilar da doutrina espírita, mas que elas se completam com tantas outras obras e que nós, quanto espíritas, devemos estudar e compreendê-las, para assim entender um pouco mais sobre a história, sobre o surgimento, né, do espiritismo. Porém, eu falo que esse tem o meu coração, né, que é o Livro dos Espíritos, ele se ergue, não que os outros não tenham, tá? Mas esse eu falo assim que eu gosto muito de encontrar respostas nele. Então, sobre o Livro dos Espíritos, se ergue todo o edifício da doutrina espírita. Ele é uma pedra fundamental para o espiritismo. Foi a partir, então, do Livro dos Espíritos que teve o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele, se propagou com ele e se impôs e se consolidou no mundo todo, então, através do Livro dos Espíritos. E a doutrina e a casa espírita segue alguns pontos principais. Como nós sabemos, o principal é que Deus, ele é a inteligência suprema, Deus é a causa primária de todas as coisas, de que Deus é eterno, de que Deus é imutável, de que Deus ele é imaterial, Deus é único, que Deus é onipotente e, principalmente, Ele é soberanamente justo e bom. Sabemos também que, além do mundo corporal, que é esse habitado por nós homens, existe o mundo espiritual, que é a habitação, então, dos espíritos desencarnados. Também entendemos, quanto espíritas, que no universo há tantos outros mundos habitados, com diferentes seres em graus de evolução. Então, nós temos iguais, mais evoluídos, menos evoluídos do que nós. Um dos pontos principais também da doutrina é que Jesus, ele é o nosso guia e modelo. Ele é o guia e modelo, né, para toda a humanidade. E a doutrina que ele, Jesus, nos ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Como também a moral de Cristo, a moral de Jesus, que está ali no Evangelho, contida no Evangelho, é o roteiro para a nossa evolução, é o roteiro mais seguro para a nossa evolução. E a prática do que nós encontramos no Evangelho
é a solução para todos os problemas humanos. E também a compreensão desses ensinamentos que estão contidos no Evangelho é o principal objetivo que nós temos quanto ser, quanto humanidade. E também compreendemos que nós, homens, nós temos o livre-arbítrio para agir, mas nós não podemos esquecer que da mesma forma que nós temos o livre-arbítrio, nós temos as consequências disso. Nós respondemos por todos os nossos atos e nossas ações. O Espiritismo, ele respeita todas as religiões. Ele valoriza todos os esforços para a prática do bem. E o Espiritismo, ele trabalha para a confraternização de todos os homens. Vai chegar um dia em que todos nós seremos uma única voz em oração, uma única voz perante a Jesus. E então o Espiritismo, ele trabalha com isso, independente da sua raça, da sua cor, da sua etnia, da sua nacionalidade, do nível social, do nível cultural, indifere. Todos são bem acolhidos dentro de uma casa espírita. O Espiritismo, ele também reconhece que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade. Cumprindo essas 3 leis na sua maior pureza. E a nossa casa, a Casa Espírita Joana d'Arc, ela não partiria de princípios diferentes. Ela segue a lei do amor, da justiça e da caridade. E hoje, como a nossa trabalhadora Tati já colocou, a Solange também, é um dia muito especial para nós espíritas, onde é através desses princípios, dos princípios da lei, do amor e da caridade, é que nós estamos aqui, nesta linda casa de oração, nessa linda casa de Jesus. Hoje, né, como já dito, então, a nossa casa espírita, Joana d'Arc, está de aniversário, 31 anos. Claro que antes mesmo dessa data, antes mesmo desse dia, existe muita história, existe uma grande história, existe muito trabalho, muita determinação, para que ocorresse então a sua possível fundação. Professor Bosco, Dona Terezinha, eles são figuras extremamente importantes para hoje nós estarmos aqui. O professor e a Dona Tere, ao longo de tantos anos, muito além do que esses 30 anos, se mantiveram e se mantêm firmes no propósito nessa jornada, ao qual sabemos, né, que desde o seu início não foi fácil. Mas Deus, Jesus e a espiritualidade amiga sempre os auxiliaram e continuam lhes auxiliando. E hoje nós podemos comemorar junto com eles essa data, né, com muita alegria, com muita luz, com muita sabedoria. Então, um centro espírita, ele é um verdadeiro farol de luz. Como dito na mensagem inicial, qual luz nós estamos deixando transparecer? A luz do bem, a luz do amor, ou qual caminho de luz nós estamos escolhendo? Então, o centro espírita, ele é esse verdadeiro farol de luz para a sociedade. E ele vem cumprindo com um trabalho, uma missão fundamental de acolhimento, de consolo e também de esclarecimentos. E esse centro, ele vem baseado então nos ensinamentos de Allan Kardec. Em especial então ao Evangelho segundo o Espiritismo, esta Casa de Jesus, ela oferece muito mais do que apenas um espaço para práticas mediúnicas. Em primeiro lugar, toda prática espírita, ela é gratuita. Dentro do princípio que consta no Evangelho e que diz: dai de graça o que de graça recebeste. O Centro Espírita Joana d'Arc,
ele também é um ponto fundamental, um ponto de apoio, tanto emocional quanto também espiritual. Através do atendimento fraterno, nós oferecemos consolo aos aflitos, é ofertado esperança aos desesperados, é ofertado orientação aos que buscam um caminho, como também nos ensina no Evangelho, que coloca: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Outro papel importante desta casa espírita é o da caridade. A interpretação espírita acerca da caridade, ela parte então do estudo da lei da caridade, da lei do amor e da lei da justiça, que estão também contidos nas obras de Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde eles colocam que fora da caridade não há salvação. Caridade, segundo o Espiritismo, ele é o exercício do bem. Ele é o exercício do verdadeiro amor. O exercício do amor puro. O exercício do amor incondicional. Sem interesse de qualquer recompensa. E, ao mesmo tempo, um dever para cada indivíduo para com os demais, em todas as circunstâncias. Me fez lembrar de um texto, deixa eu ver se eu, só para mim pegar aqui para ler, de uma psicografia de Chico Xavier, em que ele fala assim, porque a caridade, ele parte do contexto da felicidade, do contexto do amor. E ele coloca assim: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformaremos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside no endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado um prejuízo a alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. É inevitável. A felicidade passa pelo caminho do amor para o próximo. Então, o que nós estamos... de que forma que nós estamos nos encontrando com o próximo? De que forma nós estamos se importando com eles? Ou nós apenas nos importamos com quem nós amamos? A felicidade está somente em cuidar de quem está próximo? Daquele que nós amamos, ou a felicidade está composta em cuidar de todos, amar uns aos outros como Jesus nos amou? Então, a caridade,
é, portanto, uma prática do sentimento do amor, de praticarmos o nosso amor para com o outro, indo muito além da interpretação que frequentemente nós damos à caridade, que é aquela que estaria restrita à benevolência material, que estaria restrita à esmola, ou que estaria restrito ao sentimento de piedade em favor de alguém que esteja em uma situação de inferioridade para com aquele que está fazendo a caridade. Já nos disse Allan Kardec, quando o amor ao bem dirige os sentimentos e o pensamento, as ações, inegavelmente, são corretas e dignificadoras. A nossa casa, ela também conta com o trabalho de irradiação. E com o trabalho da irradiação, a nossa casa, ela busca auxiliar tanto encarnados como desencarnados. Pois nesse trabalho, nesse processo da irradiação, é transmitido aos outros, tanto para encarnado como desencarnados, através do mecanismo da força mental, a carga de força vital que nós dispomos a doar. A irradiação, ela se faz à distância, projetando o nosso pensamento e projetando nossos sentimentos em favor de alguém, movimentando então ali as forças psíquicas através da vontade. Dirijo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou na dimensão espiritual, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós também sabemos que o Centro Espírita, ele atua como uma ponte entre os dois mundos, entre o mundo material e o mundo espiritual. O que ocorre, né? Isso ocorre então nas reuniões mediúnicas. O que assim então permite que ocorra um intercâmbio entre esses dois planos, trazendo consolo, trazendo esclarecimento e trazendo a evolução tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. E esse espaço, essa casa, ela é abençoada. Ela é um verdadeiro núcleo, então, de transformação social e também de transformação espiritual. E sempre vem cumprindo um valor inestimável, um papel inestimável, né, tanto para nós frequentadores, quanto para simpatizantes, né, trabalhadores. Essa casa, ela é um espaço de amor, um espaço de fraternidade, um espaço também de evolução para aqueles que estão propícios a aceitar que precisa evoluir, onde então todos são bem-vindos. São bem-vindos para aprender, para crescer e também para servir, se assim desejarem. Mas, além disso, o Centro Espírita Joana d'Arc, ele é uma verdadeira escola. E é através da evangelização das crianças e também dos adolescentes, como dos grupos de estudos, dos estudos sistematizados, das palestras, do Evangelho no Centro, que então o Centro promove, que essa casa, ela promove e também oferta o autoconhecimento e o aprimoramento aos frequentadores, como também para nós trabalhadores. O estudo da doutrina espírita, ela permite que cada um de nós compreenda melhor a lei da causa e efeito. E através, então, da evangelização, através dos estudos, a casa incentiva a pensarmos sobre a responsabilidade dos nossos atos, sobre a responsabilidade dos nossos pensamentos, seja tanto moral quanto também espiritual. Mas eu posso afirmar com convicção
de que a evangelização é o principal trabalho de uma casa espírita, e não seria diferente no nosso. Muitos poderiam pensar que seria a mediúnica, né? Mas eu posso enfatizar que a evangelização é a base da doutrina, que é através da evangelização, que é através dos grupos de estudos, é que se planta ali no coração as sementes das lições que são ensinadas por Jesus. Nada adianta a gente querer partir para um outro caminho sem conhecer os verdadeiros ensinamentos de Jesus. É isso que a casa procura sempre enfatizar: conhecer os ensinamentos de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus. Amélia Rodrigues, ela nos esclarece que quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria os valores éticos culturais para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. Então, a evangelização espírita, ela é educar com amor. E através da evangelização espírita, então, é ensinado o Evangelho de Cristo, como também a doutrina dos Espíritos, na sua maior pureza. Bezerra de Menezes, ele complementa: criança que se evangeliza é adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindoura. Ainda sobre a questão da evangelização, que nós temos que entender que a finalidade da educação, ela está embutida no seu próprio conceito de que é uma forma de ajudar o outro a evoluir. Esta meta de ajudar o outro a evoluir, ela está em consonância com a finalidade da vida universal. Esta meta, da consonância com a finalidade da vida universal, ela está compreendida em que tudo evolui, em que tudo procura evoluir para a perfeição. Se nós estamos hoje aqui, na nossa melhor reencarnação, é porque nós temos um propósito, que é da nossa evolução, para seguirmos conquistando aquilo que nós desejamos. E também uma forma de estar em harmonia com a finalidade particular da nossa existência aqui na Terra. Pois aqui nós reencarnamos para dar um passo nessa jornada, né, da nossa evolução, da nossa infinita evolução. É importante também esclarecer que os centros espíritas, eles não são locais de culto e nem de adoração. E que o centro espírita, eles também não promovem rituais e nem práticas mágicas. Tampouco um centro espírita, ele seria um local exclusivo para médiuns ou para aqueles que buscam contato com seus entes queridos. Um centro espírita é, na verdade, um espaço aberto, então, para todos aqueles que buscam conhecimento, que buscam consolo e que buscam a evolução espiritual, independente das suas crenças e da sua religião, pois não há hierarquia rígida e muito menos intermediários entre o homem e Deus. Na sequência, eu vou deixar alguns outros benefícios adicionais que nós encontramos também com o apoio da Casa Espírita. Um deles seria o desenvolvimento do pensamento crítico. Mas de que forma que a Casa auxilia para esse desenvolvimento desse pensamento crítico? Então, ele ocorre através do estudo, né, da doutrina espírita, o qual, então, através dos estudos,
se incentiva uma análise mais racional e também um questionamento mais construtivo, promovendo então o desenvolvimento intelectual. Outro ponto seria a promoção da paz, pois também a partir dos estudos, através da evangelização, das palestras, se passa a ensinar sobre a lei da causa e efeito, sobre o processo de reencarnação. E então o Centro Espírita, ele incentiva a compreensão e o perdão, contribuindo então para as relações mais harmoniosas, o que auxilia então muito na questão da sociedade, de viver de uma forma mais humanitária, de uma forma com mais amor. Outro ponto que ocorre através também de palestras, de atendimentos fraternos, que seria o auxílio ao combate às dependências, pois através dos conhecimentos adquiridos nas palestras, nos estudos, atendimento fraterno, se busca auxiliar aquele dependente de que o vício ele não é o melhor caminho, pois estaria contribuindo para o seu desencarne precoce, ou seja, estaria contribuindo então para o seu suicídio inconsciente, como também instrui esse mesmo a buscar uma ajuda profissional. E a partir disso, é importante a gente frisar, é importante ressaltar que nenhum tratamento de cura propriamente dito é ofertado pela Casa Espírita Joana d'Arc. O que é ofertado aqui pela casa é o acolhimento através do atendimento fraterno, são as conversas, as irradiações, os convites para as palestras, para os grupos de estudo, convite para o Evangelho no lar, no centro, até porque nós sabemos que nós devemos sim buscar a cura, mas nós devemos buscar a cura da alma, a cura do espírito. E aonde que nós encontramos a cura da alma e a cura do espírito? Através de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, através daquilo que nós encontramos nas palavras de consolo do nosso Mestre Jesus. Mas para que isso ocorra, nós precisamos ser merecedores. Nós devemos estar em conexão com Deus. Nós devemos estar em conexão com Jesus e com a espiritualidade amiga. E mesmo assim, nós devemos estar cientes de que o que é ofertado nessa casa espírita não substitui de forma alguma nem o tratamento médico ou psicológico convencional. O Espiritismo e essa casa, eles reconhecem a importância da medicina, entendendo que o cuidado da saúde mental, que o cuidado do nosso corpo é parte integral do nosso processo para a nossa evolução espiritual. Nós aqui nessa casa, nós também contamos com o trabalho com o passe, com a água fluidificada, o que acarreta, auxilia, tem grande auxílio. Como sabemos, o passe é a imposição das mãos, que é uma transmissão de energia fluídica, que ocorre após a palestra. Após o passe, nós temos a água fluidificada, que é aquela que recebe fluidos medicamentosos através da ação dos espíritos, ação magnética através dos espíritos, e também, como já dito anteriormente, o que auxilia muito são as orientações espirituais, mas que esses, tanto o passe, quanto a água fluidificada e quanto as orientações espirituais, elas devem ser entendidas que elas são apenas complementos para aquilo que a gente já faz como tratamento entre a medicina e a psicologia. O próprio Allan Kardec, ele enfatiza a importância do estudo científico e também incentiva
o estudo da razão e da compreensão dos fenômenos espirituais. Portanto, tanto os frequentadores quanto os trabalhadores são sempre incentivados a manter seus tratamentos médicos e psicológicos, utilizando então dos recursos espirituais como um apoio adicional em sua jornada de cura e de autoconhecimento. Um centro espírita sério, ele trabalha em harmonia com a ciência, reconhecendo que tanto o cuidado do corpo quanto da alma são essenciais para o bem-estar integral do ser humano. Assim, então, o centro promove uma abordagem holística da saúde, integrando o conhecimento espiritual com os avanços da medicina e também da psicologia. Enfim, nessa casa nós trabalhamos com amor, com respeito, com acolhimento. E o Centro Espírita Joana d'Arc, ele é muito mais do que uma casa física. Ele é muito mais do que essa casa que lhe serve de sede. Pois o centro, ele transcende as paredes, ele transcende os muros que o circundam, o teto que o cobre. Porque, em verdade, um centro espírita, ele é um complexo espiritual que trabalha nos dois planos da vida, tanto no físico quanto no extrafísico. E também trabalha tanto com encarnados quanto desencarnados. E os alicerces espirituais, eles foram muito antes já fixados do que quando fixaram os primeiros alicerces aqui nesse plano terreno. Nós sabemos que esse centro ele já existia muito antes da sua fundação, porque a espiritualidade ela já trabalhava, já orientava, já formava aquilo que hoje nós temos aqui. O centro espírita, ele não é somente uma casa, mas sim, ele é o trabalho que aqui se desenvolve. Ele é o ambiente que aqui se cultiva e que aqui se preserva. Um centro espírita, a Casa Espírita Joana d'Arc, ele é a organização intemporal que organiza e que também assessora. E a Casa Espírita ela é composta por objetivos e também por finalidades que norteiam, como também pelo ideal e pelos sentimentos que nos conduzem. Por isso, uma casa espírita, ou a nossa casa espírita, ela prescinde da obra do luxo e do supérfluo. A casa espírita, ela é movida pela simplicidade, pelo conforto, pelo amor e pelo acolhimento. Então, agradeço aqui hoje a oportunidade de estarmos juntos nessa jornada, nessa caminhada. Agradeço a oportunidade desse encontro com Deus, desse encontro com Jesus, encontro com a espiritualidade amiga. Agradeço ao professor, a dona Tere, que instruídos, o professor fala que não, né? Mas se não tivesse ali sendo instruído pela espiritualidade, ele fala assim, eu não ouço, eu não sinto, dona Tere? Mas se não fosse isso, né, não teríamos hoje essa casa. Então eles sim foram instruídos pela espiritualidade amiga e mesmo com todas as dificuldades e com todos os desafios, não desistiram. E sim concretizaram aqui nesse plano terreno aquilo que já estava concretizado no plano superior. Agradeço aos irmãos de caminhada, agradeço a cada um de vocês estarem aqui conosco hoje, unidos por um único propósito, o de amar ao próximo como Jesus nos amou. Hoje, também, além da nossa casa espírita estar de aniversário, nosso agradecimento imenso à professora Dona Tere por nos oportunizar, né, esta casa, de estarmos aqui juntos, porque sabemos que já estivemos juntos em outras situações e hoje estamos reparando grandes erros, né? Que possamos permanecer assim mais muitos anos, como família, como amor, como gratidão. Parabenizar também a Tati, que hoje está de aniversário, né?
muitos anos de vida, que a espiritualidade amiga sempre conduza pelos caminhos, né, do amor e da paz. Agradeço a cada um de vocês por estarem aqui conosco. Um feliz e abençoada noite.